Bom, pessoal, nós iniciaremos hoje a nossa aula na modalidade remota, fazendo uma pequena introdução à ideia de funções, que faz parte do nosso conteúdo programático dentro desse curso de matemática discreta. A ideia é que hoje nós façamos essa introdução mencionando os aspectos de onde as funções aparecem, como elas podem ser utilizadas e, através dessas representações, nós faremos o uso da definição de uma função na resolução de problemas do cotidiano. Nós passaremos pela aula de hoje sobre todos esses aspectos e a ideia central é que nós possamos fazer a associação da representação matemática com a sua aplicação na nossa vida normal, na nossa vida cotidiana, ok? Quando nós começamos a mencionar a ideia de funções, elas sempre aparecem quando uma quantidade depende de outra quantidade. Ou seja, quando nós estamos relacionando, ou seja, uma relação entre duas grandezas variáveis. Essa é a ideia, inicial que nós vamos explorar em termos do que nós vamos classificar como funções. Quantidades, uma quantidade que depende de outra quantidade ou uma relação entre duas grandezas que são variáveis. Um exemplo de onde nós podemos fazer uso desse conceito, nós podemos pensar da seguinte forma. Imagina que em uma rodovia, um veículo em uma rodovia, um veículo esteja locomovendo-se a 100 km por hora. Em uma rodovia, um veículo está a 100 km por hora. E dessa informação, nós faremos uma tabela relacionando duas grandezas envolvidas nesse fato, nessa condição que está aqui sendo especificada. Imagine então que eu tenho uma tabela que me especifica o tempo decorrido em horas em termos da distância que esse veículo percorreu. Claro, o tempo em horas e a distância dada em quilômetros. Se eu estou mencionando que a velocidade dele é de 100 km por hora, em uma hora ele percorre 100 km, em 1,5 horas ele vai percorrer 150 km, em 2 horas ele vai percorrer 200 km, e assim sucessivamente. Então, o que eu estou estabelecendo aqui é uma relação entre tempo e distância. Vocês podem observar que por essa tabela a distância é uma função do tempo. Eu estou dizendo que a distância depende do tempo. Dessa associação, nós podemos estabelecer uma fórmula que permite expressar esses resultados de forma mais simplificada. Essa fórmula está associando a distância percorrida, que eu vou chamar de D, com o tempo gasto, que eu vou chamar de T. E dessa lei de associação, você tem que a cada hora gasta, ao multiplicar por 100, que é a sua velocidade, você vai estabelecer a sua distância. Ou seja, em outras palavras, eu estou dizendo que eu tenho que a distância é uma função do tempo. E desse fato, nós podemos identificar mais uma relação muito importante, que a distância é uma variável que nós vamos chamar aqui de dependente, uma variável dependente, e o tempo, uma variável que nós vamos chamar de independente. Essa é uma noção intuitiva de como você pode representar uma função. Tá? Existem outras formas
que não são necessariamente dados através dessa maneira, que você também pode identificar uma função. Nós vamos citar aqui 4 delas para deixar bem claro como esse conceito ele é muito amplo, ele é muito vasto, ele é muito capilar, né? Então, maneiras de representar uma função. Vamos aqui representar 4 delas. Maneiras de representar uma função. Quando eu digo, por exemplo, que a área é expressa através da associação do seu raio com a razão do comprimento pelo seu diâmetro, que é dada através dessa letra grega π, eu estou mencionando que a área igual a πr2 é uma associação que associa para cada valor de raio uma área definida. Esse é o caso do exemplo que nós citamos agora há pouco de velocidade, onde a distância é uma função do tempo. Ou seja, essa forma de representar uma função é definida através do quê? De uma fórmula, que é o que nós expressamos aqui. A área é uma função do raio. Outra maneira que é muito interessante de você representar uma função, na noção intuitiva também estava incluso, que é a forma de uma tabela. Então, suponha, por exemplo, uma segunda situação, uma tabela, em que eu tenha os dados relativos à população mundial a partir da segunda metade do século XX. Então eu tenho aqui população, vou colocar aqui em milhões, e aqui eu vou colocar do lado direito, na verdade do lado esquerdo, o período em que essa população foi medida. Então o ano, vou colocar aqui alguns valores, 1950, 1960, 1970. E aí a população nesse período, 2.040 milhões, que seriam 2 bilhões, 2.560, 3.040. Uma função também pode ser expressa na forma de uma tabela, o que também nós mostramos na noção intuitiva, quando eu digo que para cada valor associado ao tempo, você tem um valor associado à distância. Da mesma forma, quando você tem dados que são representados numa tabela, você também pode enxergar nessa tabela a definição de uma função, porque você está relacionando duas grandezas que são variáveis, no caso o ano, período em tempo, com a população dada em milhões. Então aqui também eu tenho uma relação entre duas grandezas que são classificadas como variáveis, ou, em outras palavras, quando eu tenho uma quantidade dependendo de outra quantidade. Uma terceira forma, onde você também pode expressar a ideia de função, é numa frase. Ou seja, uma frase também pode conter a definição de uma função. Quando eu digo que o custo de envio de uma carta é função do peso, eu estou representando nesse fragmento o conceito de função. Ou seja, quando você vai em uma agência de correios e é necessitado, você precisa enviar um documento via SEDEX. O custo do documento não é função da massa do peso em que você está levando, que você quer, na verdade, despachar esse documento? Sim, em termos de uma representação matemática, eu poderia escrever o custo como uma função, vamos colocar agora de uma forma mais próxima do que nós vamos ver mais adiante, com a representação mais fina, uma função do peso P. Custo como uma função do peso. Também é representado através de uma frase. E a outra maneira que nós podemos representar de forma bem
simples uma função é através de um gráfico. Uma quarta forma seria representada através de um gráfico. Como o nosso assunto em evidência hoje está relacionado, sobretudo, à pandemia de coronavírus, é natural que muitos de vocês já tenham se deparado com inúmeros gráficos ou tabelas relativos à pandemia, mas podemos também representá-lo como uma ideia de função. Quando eu digo, por exemplo, que os dados relativos ao número de casos no Brasil, aferidos a partir de fevereiro desse ano até o mês corrente, podem ser expressos como uma função, eu posso acreditar a um gráfico essa categoria. Vamos colocar aqui número de casos, vamos colocar 10 a terceira, que seria em 1000, e representar aqui num gráfico 20, 40, 60, 80. Ou seja, eu estou relacionando uma quantidade em termos de uma outra quantidade. Aqui, mais uma vez, eu estou trabalhando com a ideia de uma variável independente, que é o tempo, e numa variável dependente, que é o número de casos. E a representação gráfica é algo próximo a isso. Ou seja, uma curva que muitos de vocês já devem ter visto, já devem ter lido, já devem ter ouvido, que assemelha-se uma representação de algo que nós veremos mais adiante, que é uma função exponencial, sobretudo num curso de cálculo. Mas essa também é a forma de você representar uma função, onde uma grandeza está dependendo de outra grandeza. Beleza? Então, com essas quatro formas que nós temos de representar uma função, nós agora iremos dar um aspecto, dar um caráter, uma roupagem mais matemática, trabalhando com uma ideia de conjuntos. Associaremos dois conjuntos, desses conjuntos faremos uma série de representações associadas a relações de uma grandeza com relação a outra, e dali nós vamos classificar o que nós podemos chamar de função e também classificar o que a gente não pode necessariamente chamar de função. Vamos lá, vamos montar um exemplo de como isso pode ser escrito. Então, representação através de conjuntos. Representação através de conjuntos. Supomos então que nós tenhamos dois conjuntos. Um conjunto A, onde nós temos X que pertence, na verdade vamos chamar aqui de conjunto, um conjunto A dado pelos elementos 0, 1, 2 e 3, um conjunto B dado pelos elementos menos 1, 0, 1, 2 e 3. Desses dois conjuntos, nós temos as seguintes relações. Então vamos colocar aqui relação R, em que eu tenho a seguinte associação: x e y, que pertencem ao conjunto A e B, são tais que a primeira lei de associação que eu tenho é dizer que para cada y eu vou associar x mais 1. Como é que é a interpretação dessa expressão? R é uma relação que me diz que para todo x que está associado ao A, onde x pertence a A, e para todo y que está associado a B, onde y pertence a B, tal que eu estou dizendo que y está associando x mais 1. Correto? Disso nós vamos expressar mais outras três relações. R, vamos escrever S, T, V e W. S, mesma história, x e y, que pertence a A e B, tal que y² seja igual a x²,
Depois nós temos x, y que pertence a B, tal que y seja igual a x, e por fim, mais uma, v, xy, vamos apagar essa última aqui do R, por onde nós vamos começar, xy que pertence a B, tal que y é igual a x menos 1 ao quadrado, menos 1, e a última relação, que eu vou chamar de W, mesma coisa, x, y é um par ordenado de AB, tal que y seja igual a 2. Então, dessas relações, dessas 5 relações, nós vamos estabelecer quais podem ser classificadas ou não como funções, utilizando a ideia aí da noção de conjuntos. Então vamos lá fazer cada uma delas. Então, qual é a ideia primária aí? Para a relação R, vamos escrever aqui. Nós temos dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. O conjunto A, mais uma vez, ele é representado pelos elementos. Vamos colocar aqui 0, 1, 2 e 3, e aqui menos 1, 0, 1, 2 e 3. A lei de associação para esse caso é dizer que y é igual a x mais 1. Ou seja, para todo y eu vou associar o x mais 1. Isso significa dizer que quando x for 0, 0 mais 1 eu levo a 1. Quando x for 1 eu levo a 2. Quando x eu levo a 2 vai a 3. Então ficou essa associação. Então ficou o elemento 3 sem estar associado a ninguém. Vamos fazer o S. Mesma história. Vamos tentar colocar todos aqui. Então, mesma coisa. 0, 1, 2 e 3. Menos 1, 0, 1, 2 e 3. No segundo caso, nós temos lá que y ao quadrado é igual a x quadrado. Então, esse caso aqui é um pouco mais interessante, porque eu vou elevar o meu x ao quadrado e depois extrair a raiz desse elemento. Por que raiz, já que eu estou falando em potência? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se eu pensar numa tabela aqui, do tipo x e y, quando eu elevo x ao quadrado, 0 ao quadrado é 0, então daqui eu vou ter que y ao quadrado seria igual a 0, portanto o y seria igual a raiz quadrada de 0, e retorna para nós 0. Seguindo esse mesmo raciocínio, quando eu trabalhar com o segundo número, que é 1, 1 ao quadrado é 1, porém, quando eu extrair a raiz quadrada de 1, ela pode me gerar um resultado tanto positivo quanto negativo. Por quê? Porque numa raiz quadrada, ao elevar menos 1 e 1 ao quadrado, você retorna com 1. Da mesma forma, isso vai acontecer com os outros valores, tanto com 2 quanto com 3. Você vai ter um resultado positivo e o seu simétrico negativo. Então, 1 pode ser menos 1, como também pode ser 1, assim como, vamos aqui, 2 e 3, eles podem ser mais ou menos 2 e 3 mais ou menos 3. Com essa ideia, nós temos associando então 0 com 0, 1 vai associar a 1, mas também vai associar ao menos 1, 2 associa a 2 e 3 associa a 3. Ah, mas o 2 também está associado a menos 2 e 3 está associado a menos 3. Mas eu não tenho esses elementos indo para o meu conjunto B. Ok? Então é desse modo que nós podemos representar esse conjunto. Daqui nós vamos agora fazer os casos T e V. Vamos ver se dá para colocar aqui. Acho que ainda dá para escrevê-los. Vamos fazer aqui. Apertar um pouquinho e fazê-los. 0, 1, 2 e 3. Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, a terceira associação é y igual a x. Então, para y igual a x, vamos escrever aqui.
nós temos que 0 leva a 0, 1 leva a 1, 2 leva a 2 e 3 leva a 3. Vamos fazer mais um aqui, RS, essa aqui é a relação T. Vamos colocar aqui a relação V, cabe aqui ainda. Então, vamos lá com a relação em V. Então, em V, a lei de associação é representar y, vamos colocar aqui, vamos escrever no canto, y é igual a x menos 1 ao quadrado menos 1. É isso que ele está associando. Então, 0, 1, 2 e 3, 0, 1, 2 e 3, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, 0 menos 1 dá menos 1. Nós sabemos que toda base elevada a expoente par é sempre positivo. Então, 0 menos 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1, 0. Então, 0 vai levar a 0. 1. 1 menos 1, 0. 0 ao quadrado, 0. 0 menos 1, menos 1. 1 leva a menos 1. 2. Menos 1, 1. 1 ao quadrado, 1. 1 menos 1, 0. Então, 2 leva a 0. 3 menos 1, 2. Ao quadrado, 4. Menos 1, 3. 3 leva a 3. E assim a gente termina essa relação. Bom, na próxima lousa nós vamos escrever a relação em W. A grande questão agora que nós vamos evidenciar para esse caso e também para o caso do W é uma pergunta que para nós vai ser crucial. Quais dessas relações, vamos escrever aqui, quais são funções? Quais são funções? Essa é a ideia que nós vamos explorar. Quais são funções? Então, da primeira que nós temos aqui, que é R, eu estou associando para todo elemento de A, com exceção de 3, um elemento em B. Então, 0 levando a 1, 0 levando a 1, 1 levando a 2, 2 levando a 3. Para S, todo mundo está associado a alguém de B, com exceção de um que está levando 2 elementos em B. Em T, você tem todo mundo associado para alguém de B, e aqui em V também eu tenho essa associação. Quando nós definimos funções, a ideia é que cada elemento que pertence a um conjunto só deve estar associado a um único elemento que pertence a outro conjunto. Ou seja, para todo x que pertence a A, só deve existir um único y que pertence a B. Nessas condições, nós teremos uma função. Como é o caso, por exemplo, do conceito inicial lá de distância associado à velocidade. Para cada período de hora, você tem apenas uma distância percorrida em função da velocidade que foi dada. E assim como nos 4 casos que nós representamos como funções. Então, observando bem aqui, o primeiro caso que a gente chama de R, ela não é uma função, porque ao elemento 3 de partida em A, você não está associando nenhum elemento em B. Ou em outras palavras, não está saindo de A nenhuma seta para algum elemento de B. Então esse cara aqui não é uma função. Não é função. O caso em B, todo mundo de A está associado a alguém de B. Porém, esse elemento 1 aqui, de um elemento, está associando o quê? 2 ou mais elementos em B. Essa configuração também não define-se uma função, porque para sair de um elemento em A, você só deve levar a um único elemento que pertence a B. É como se eu dissesse, naquele exemplo que nós mencionamos de distância associando velocidade e tempo, é que se em um período de 1 hora eu fosse percorrer 100 km ou 150 km. Não existe isso. Se em 1 hora, com a velocidade de 100 km por hora, eu só posso percorrer 100 km. Eu não posso sair de um elemento e associar 2 ou mais em um elemento de chegada. Em outras palavras, do ponto de partida não pode sair mais do que uma seta. Você só pode associar uma única seta. Então, esse caso aqui também não é função. O caso T é uma função.
Porque para todo elemento que está associado a A, você só está levando a um único elemento que pertence a B. 0 leva a 0, 1 leva a 1, 2 a 2 e 3 a 3. Ah, tem um elemento aqui em B que não está associado ao A. Isso não é problema. O que você não pode deixar é de ter um elemento de A sem estar associado a alguém de B. Ou, se do elemento em A não sair ninguém associado em B, como é o caso que aconteceu na relação R. No caso V, eu também tenho uma função. Então isso aqui é função, é f, vamos colocar assim, abreviar. E esse caso também vai ser uma função, é f, é função. Por quê? Porque todo mundo em V de A está associado a alguém de B. Tá, eu tenho dois elementos de A que estão levando a um mesmo elemento em B, como é o caso aqui do 1, que está associado ao menos 1, do 0 que está associado ao 0 e do 2 que está associado ao 0. Isso pode configurar a função. O que não pode é o caso oposto, onde de um único elemento você sai dois ou mais elementos. Então aqui também é uma função. Ok? Então está clara a distinção? Função é quando eu tenho associado para cada elemento de A um único elemento que pertence a B. Em outras palavras, em termos de noção de conjunto, eu não posso ter do conjunto A um elemento sem ter uma seta associada ao B, ou de um elemento em A sair mais de uma seta para um elemento de B. Correto? A última relação que existe aqui, que é a relação em W, me permite aí escrever da mesma forma a definição, que também é uma função. Então vamos pegar ele aqui. A relação W, é a única que havia faltado para nós, o A e a associação com B. Então, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 e 3, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Para cada elemento de A, eu estou associando alguém de B, no caso a relação, ele me impõe que y é igual a 2. Então ele está dizendo que para todo elemento de x, independente do que está em x, eu vou sempre levar a quanto? A 2. É isso que essa relação me expressa. Então para todos os elementos aqui de A, eu vou levar todos eles a 2. Isso aqui configura uma função? Configura uma função. Não tem nenhum elemento de A sem estar associado a alguém de B, e todo elemento de A tem um elemento correspondente em B. Correto? Então, essas relações aí, essa relação também constitui uma função. Então, dessa definição, dessa representação em conjuntos, nós podemos escrever a seguinte definição do que é uma função. Então, vamos pensar dessa forma que uma função é uma relação onde você tem dados, dois conjuntos A e B, como no caso do exemplo que nós acabamos de fazer, uma aplicação de A em B é uma função quando? E aí nós vamos usar os mecanismos da matemática discreta em termos das definições que nós mostramos no passado. Quando? Para todo x que pertence a A, lembra? Quantificador universal, existe, aí essa barra aqui para nós é nova, um único y que pertence a B, tal que f de x seja igual a y. Em outras palavras, você também pode escrever xy que pertencem a f. Correto? Ou seja, dessa relação, nós temos aí a definição do que a gente vai chamar de função. É uma associação que representa para todo elemento de x que pertence a A existência de um único elemento y que pertence a B, tal que f de x seja igual a y. Então, dessa definição, nós vamos montar agora uma série de exemplos
algébricos e alguns com problemas onde o conceito de função possa e deva ser utilizado. Essa é a ideia que nós vamos agora explorar. Então vamos lá. O primeiro exemplo que nós temos aí é o seguinte. Exemplo 1. Seja f de x uma associação dada por 2x² menos 5x mais 6, onde h seja diferente de zero. Calcule saúde. Calcule a relação f de a mais h menos f de a sobre h. Então o que eu vou fazer? Eu dei essa função, uma função da forma 2x2 menos 5x mais 6, e eu quero calcular essa relação que está sendo dada para mim, considerando o caso onde o h é diferente de zero. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma aplicação, como na definição, substituindo na minha função dada o que tiver em x por quem? Por a mais h. E depois o que tiver em x por a. E executando na sequência a subtração e por fim a divisão por h. Então vamos lá, vamos executar esse processo, substituindo cada elemento pelo especificado. Então, primeira coisa, eu vou substituir escrevendo aqui primeiramente o f de a mais h. Então o que acontece? Onde tem o x eu vou substituir por isso. Onde tem o x vai aparecer esse cara aqui. Então, reproduzindo a função que foi dada, eu tenho 2 vezes x². Então, nessa linha, eu vou escrever 2 vezes a mais h ao quadrado menos 5 vezes x. Então, no lugar do x, a mais h. E aí, eu vou escrever isso aqui como mais 6. Do mesmo modo, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o f de a aqui embaixo. Então, f de a, substituindo onde tem o x por a. Então, onde houver o x, eu vou substituir por a. Então, ao fazer isso, você vai ter lá 2 vezes a ao quadrado menos 5 vezes a mais 6. Na fórmula que é dada, eu vou subtrair esse elemento desse e dividir depois tudo por h. Então, ao fazer isso, você vai ter essa expressão. Então, 2a mais h ao quadrado menos 5, que multiplica a mais h, mais 6, menos, aí para evitar o confronto de sinais, você vai colocar parênteses, 2a2 menos 5a, mais 6, e por fim você vai dividir tudo isso daqui por h. É isso que vai ter que ser feito. Bom, o primeiro processo corresponde a você extrair o a mais h ao quadrado daqui, o que implica que eu vou escrever o a mais h 2 vezes. Então, ao fazer isso, eu vou separadamente escrever o a mais h ao quadrado e vou abrir ele. Como é que eu vou fazer isso daqui? Então, eu reescrevo só esse pedaço, a mais h ao quadrado, e como ele está escrito elevado a 2, isso corresponde a dizer que ele está multiplicando o a mais h 2 vezes, por isso a mais h por a mais h. Se fosse 3, a mais h, a mais h, a mais h, e assim sucessivamente. Então, nesse processo, eu vou fazer agora o que a gente chama lá no ensino médio de distributivo. Então, eu vou multiplicar termo por termo, um por um. O a mais h pelo a, cada um, a por a, depois a por h, e depois h vezes a e h vezes h. Quando eu fizer isso, aqui vai ficar a ao quadrado, a vezes h vezes a, que é AH, e h vezes h, que é h ao quadrado. Isso tudo depois eu vou multiplicar por quanto? Por 2. Então, ao fazer isso, e a gente pode escrever aqui embaixo, a multiplicação, eu vou ter 2 vezes a2. Essa soma aqui de h mais h vai me retornar 2ah. Então, ao multiplicar isso por 2, vai virar 4ah.
e depois eu tenho 2 vezes H2, mais 2H2, correto? Então eu vou ter essa expressão aqui já desenvolvida. Então na sequência, eu vou agora continuar a expressão com os outros elementos que eu tenho no processo. Então vai ficar menos 5A, menos com mais é menos 5H, mais 6, e agora nós vamos tirar daqui do parênteses o 2A2, vai ficar menos 2A2, menos com menos mais, então mais 5A, vamos escrever aqui, e depois menos com mais, menos 6. Então, menos 6. E tudo isso, no fim, vai dividir por quanto? Por H. Então, daqui, o que eu posso fazer? Cancelar alguns elementos. Então, eu posso cancelar o menos 6 com mais 6, o 5A positivo com 5A negativo, e o 2A2 negativo com 2A2 positivo. Então, me restaram este e este termo. Então, juntando todos eles aqui, você vai ter 4AH, 2H2 e o menos 5H. Tudo isso dividido por H. O que eu posso observar aqui é algo que em matemática é muito usado, que é a representação de termos que você pode colocar em evidência. Então, isso indica o seguinte, que se eu posso colocar em evidência, eu posso escrever eles em destaque. Então, em H, eu separo aqui, posso escrever como colchetes ou parênteses, e expresso H como 4A, aqui como 2 vezes H, por quê? Porque H vezes H é H ao quadrado, e aqui menos 5, e divido tudo isso aqui por H. Então, desse processo, eu tenho o H cancelado com H, e aí a resposta que eu tenho é 2H, é isso que você está enxergando lá, 2H, mais 4A, menos 5. E esse aqui representa o primeiro exemplo que eu tenho com função, e aí representando de forma algébrica a substituição desses dados. Beleza? Então isso daqui corresponde ao primeiro resultado com funções que nós temos. Certo? Vamos montar um outro exemplo. E aí nesse exemplo nós vamos introduzir uma nova ideia que está relacionada ao conceito de domínio e contradomínio. Tá? O que eu quero dizer com isso? Né? Domínio e contradomínio. Domínio D e contradomínio CD. Contradomínio. CD. O domínio corresponde ao conjunto de todos os valores de x que pertencem ao conjunto A. E o contradomínio, o conjunto de todos os valores de y que pertencem a B. Se eu representar domínio e contradomínio numa forma gráfica, que é algo novo, que ainda não exploramos, mas que nós vamos fazer com mais frequência, eu posso dizer o seguinte, olha, imagina que eu tenho uma representação de uma função, dessa forma, através dessa curva, em que está estabelecido o seguinte, meu eixo x e meu eixo y, onde os meus valores aqui em y e em x sejam conhecidos. Digamos que aqui seja menos 2, aqui seja 1, aqui seja origem 0 e aqui no máximo o valor em 4. Então o meu domínio dentro dessa representação em x poderia ser expresso pelo conjunto dos valores de x que pertence ao conjunto, vamos considerar que esse conjunto aqui seja real, tal que ele corresponde a todos os valores de x que estejam entre quem? Entre menos 2 e 1. Como é que você pode escrever isso? Menos 2 menor ou igual a x menor ou igual a 1. Ou, em outras palavras, x é um elemento que está correspondente no intervalo que vai de menos 2 até 1. E o y seria o meu contradomínio, eu poderia expressar de forma similar, como y, que pertence aos reais, tal que y
é um valor que é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 4. Ou seja, os valores que estão representados estão oscilando na faixa que vai de 0 até 4. Domínio e contradomínio. Correto? Dessa ideia, nós podemos montar um exemplo. E aí, fazendo referência a uma das formas que nós podemos classificá-la como função. Vocês devem lembrar, lá no início, nós mostramos que das 4 formas, a primeira, que era uma fórmula, poderia ser dada através dessa relação. Exemplo 2, vamos colocar assim. Exemplo 2. Que numa circunferência, né, a área é π vezes r ao quadrado. Se eu quisesse determinar domínio e contradomínio nesse conjunto, eu posso expressá-lo da seguinte forma. Considerando que raio r só pode ser um valor positivo, ele vai corresponder ao intervalo, e aí eu vou escrever uma nova notação em colchetes, que vai de 0 até o infinito. Lembrem-se que infinito não é um número, é uma forma particular de dizer que algo não existe. O fato desse colchete estar virado para a direita é porque ele não está fechado, isso aqui é aberto. O contradomínio também pode ser expresso através do intervalo, que vai de 0 até o infinito. Por quê? Porque esse elemento em A, ele depende do valor que você vai dar em R. Você tem o domínio e aqui você tem o contradomínio. Beleza? Bom, vamos fazer um terceiro exemplo. Agora usando uma fórmula, mais uma vez usando uma fórmula algébrica, mas associando uma condição sobre essa fórmula. Exemplo 3. Encontre uma fórmula, vamos pensar assim, encontre uma fórmula para representar o volume de ar que é inflado para um balão esférico de R até R mais 1, onde R naturalmente é o raio, onde R, entre parênteses, raio. Então, nesse exemplo aqui, eu já tenho uma condição para o cálculo de uma função. Eu quero representar, eu quero identificar uma fórmula. No exemplo do já foi dada a fórmula e o foco era outro, era determinar domínio e contradomínio. Aqui eu quero uma expressão que representa o volume de ar que você vai bombear para dentro de um balão para que ele infle de uma posição de raio R até a posição R mais 1. A ideia aqui não é que você decore a expressão do volume de uma esfera, isso teria que ser dado para você. Mas como que você vai calcular o que está sendo pedido? Então, a fórmula de um volume de uma esfera, ela é conhecida matematicamente como 4/3 de π vezes R ao cubo. O exemplo que ele quer que eu determine, que eu calcule, é pensar no seguinte: eu tenho, digamos, a representação de uma esfera, essa esfera tem raio R, e eu quero calcular uma fórmula que permita-me escrever o quanto que esse volume se expandiu nessa esfera, a partir da posição R até R mais 1. É isso que ele quer que eu calcule. Então, com base nisso, o que eu preciso fazer, na verdade, são duas coisas. Primeiro, calcular o volume da esfera de ar que foi inflado na posição R mais 1 e depois calcular a diferença com o que você tem originalmente. Por que fazer o cálculo da diferença? Porque ela vai me dar
a medida do quanto de ar que foi inflado para dentro dessa estrutura esférica. Então, o cálculo que eu vou ter que fazer aqui é, basicamente, repetir 4/3 de π e no lugar do R, escrever R mais 1. E, claro, representar isso ao cubo. Assim como no primeiro exemplo que nós fizemos, onde a gente abriu lá o A mais H ao quadrado, eu vou fazer a mesma coisa abrindo R mais 1 ao cubo. Então, fazendo isso, eu tenho R mais 1 ao cubo, expresso como R mais 1, R mais 1 e R mais 1. Como é que você faz essa conta? Você pode executar em etapas. Primeiro, você calcula R mais 1 vezes R mais 1 e, por fim, multiplica por esse outro R mais 1. Então, fazendo a distributiva, R vezes R ao quadrado, R vezes 1 é R, 1 vezes R é R e 1 vezes 1 é 1. Tudo isso vai multiplicar por R mais 1. Então, executando aqui em cima, R quadrado e somando R com R, que é 2R mais 1, você vai multiplicar por R mais 1. Ao fazer essa conta, mais uma vez eu executo a distributiva, 1 por 1, 1 de cada vez, com todo cuidado para não cometer equívocos, e calculo essa expressão. Então daqui eu vou ter R2, fazendo aqui embaixo, R2 vezes R, R a terceira, R2 vezes 1, R2, 2R vezes R dá 2R ao quadrado, 2R vezes 1 dá 2R, 1 vezes R é R e 1 vezes 1 é 1. Então, juntando todos os termos que eu posso, então eu tenho R3, R2 mais 2R2 dá 3R2 e 2R mais R, 3R. Eu vou ter isso daqui mais 1. Então está aqui a minha expressão em R3. Mais 3R2 mais 3R mais 1. Tudo isso vai multiplicar por quanto? Por π. Então vamos executar isso, escrever aqui na frente. Então ao fazer essa conta, eu tenho que o meu V vai ser igual a 4/3 de π, vamos abrir colchete aqui e escrever R3 mais 3R2 mais 3R mais 1. Correto? Feito isso daqui, agora eu vou associar com essa expressão do volume original, que é essa daqui. Então, esse daqui é o meu volume que eu vou chamar agora de inicial e esse é o volume que a gente chama de final. O que eu preciso fazer para calcular a quantidade que foi inflada é simplesmente subtrair o volume final do volume inicial. É essa conta que eu preciso. E aí o que é necessário agora é que eu subtraia esse elemento desse e quando for possível eu coloco termos em evidência. Então se eu fizer isso daí, o que eu observo aqui é que 4/3 de π eu posso colocar em evidência. Então 4/3 de π. E aqui, ao colocar em evidência, eu vou ter R3 mais 3R2 mais 3R mais 1 menos R3. É isso que vai acontecer. E daqui eu posso notar o seguinte, que eu posso cancelar R3 com R3 e aí eu tenho que meu volume em termos dessa variação fica escrito como 4/3 de π que multiplica 3R2 mais 3R mais 1. Então isso daqui representa a quantidade que foi inflada para dentro do balão. Tá? Esse já é um exemplo um pouco mais, digamos, mais elaborado, mas que ainda aqui expressa a ideia de função de maneira correta. Ou seja, essa variação, e aí eu vou escrever isso aqui como um delta V, representa a quantidade que foi inflada para dentro daquela estrutura. Beleza? Então vamos montar mais um exemplo agora, usando uma situação intuitiva, como nós colocamos lá no início.
Então seria exemplo 4 agora. Então vamos pensar no exemplo 4 de forma intuitiva. Abertura de uma torneira em um dia ensolarado. Abertura de uma torneira em um jardim, de uma torneira em um jardim num dia ensolarado. E aí, nessa situação bem simples, eu quero pensar numa formulação de função que estabeleça uma relação entre a temperatura da água, que eu vou chamar de T grande, e o tempo que decorre depois de você abrir a torneira. Vamos colocar a temperatura aqui em graus Celsius e o tempo aqui, como a gente está mencionando de forma muito rápida, em segundos. Então, como é que eu posso representar numa situação como essa uma função? É só imaginar. Imagina uma torneira que está sob a ação de um sol inclemente e você abre a torneira e a água começa a escorrer. A partir do instante t igual a zero, qual seria uma forma gráfica de representar essa variação de temperatura? Nos primeiros instantes que você abre, há um acréscimo de temperatura, a temperatura eleva-se rapidamente. Depois de alguns segundos, essa temperatura tende a estabilizar e, passado mais algum tempo, essa temperatura tende a cair e, normalmente, estabilizar. Isso não representaria uma função? Sim. Por quê? Porque para cada associação de temperatura você tem um único valor em tempo. Como nós comentamos lá na noção de conjuntos. Você pode ter para o seu conjunto de chegada duas ou mais entradas. O que você não pode ter ao contrário, é uma entrada para duas ou mais saídas. Esse é o conjunto dos elementos de saída, esse é o conjunto dos elementos de entrada. Então, nesse caso, você pode representar assim uma função. A temperatura eleva-se rapidamente, nos primeiros segundos, quando você abre a torneira, ela tende a estabilizar, depois de mais um período ela tende a cair e normalmente estabilizar. Ela tende a entrar em equilíbrio térmico com o meio. Então, isso aqui também pode ser expresso como uma forma de função. É essa a ideia que a gente tem aí explorado, correto? Vamos fazer mais um exemplinho, agora com uma situação também de um problema. Seria o nosso exemplo 5 nesse processo, né? Então, exemplo 5. Vamos imaginar o seguinte, uma caixa de armazenamento, aberta na tampa, tem um volume aí de 10 metros cúbicos, possui um volume de 10 metros cúbicos. Nós temos mais algumas informações sobre essa caixa. A base é o dobro da largura e nessa caixa o custo da área da base, é de R$10 o metro quadrado, R$10 o metro quadrado, e o custo das laterais de R$6 o metro quadrado. R$6 o metro quadrado. Nesse exemplo, eu quero encontrar uma expressão de custo em função do lado dessa caixa. Encontre
uma função de custo em termos do lado da caixa. Correto? Essa é a ideia do exemplo, aí um problema agora do lado da caixa. Então, como nós vamos iniciar esse exemplinho? Então, primeira coisa é pensar na forma geométrica que está sendo requerido. Eu estou imaginando uma caixa que é aberta na tampa. Então, eu vou desenhar essa caixa. E com base no que foi pedido, calcular esses exemplos que estão associados. Então, exemplos não, as condições que foram dadas. Então, eu tenho aqui uma caixa, vamos construí-la de tal modo que especifique as relações que foram dadas. Então, um pouquinho mais para cá. Vou desenhar aqui um pouquinho mais para a esquerda. Aqui e aqui, agora sim. Então, essa caixa tem essas dimensões, correto? Bom, então ela tem uma base, tem uma largura e tem uma altura. Ela está aberta aqui, ela é aberta na tampa. E eu tenho as informações que especificam as dimensões que relacionam a base com a largura e menciona também o custo das áreas, tanto da base quanto das faces laterais. Então a primeira coisa que eu faço é a descrição do desenho, do diagrama do problema envolvido. A segunda, determinação das variáveis que correspondem a essa expressão de caixa. Agora nós vamos trabalhar com a função que foi dada, as funções foram dadas e com as outras informações complementares. Ele me diz que nessa caixa o volume é de 10 metros cúbicos, então eu vou expressar aqui. Ele me diz também que a base B é o dobro da largura, então 2 vezes L. E ele fala que o custo unitário, o custo da área da base, vou colocar A de base, é R$10 o metro quadrado, 10 o M2, e da área lateral, das áreas laterais, de R$6 o metro quadrado. Correto? Então, por onde que eu vou atacar o problema? Primeiro, o volume. O volume é um produto de 3 dimensões. Então, eu tenho aqui que ela é uma associação de base, largura e altura. Primeira coisa que eu faço é isso. Daqui eu começo a executar as substituições que são necessárias. O que eu conheço? O meu volume é de 10 metros cúbicos e a base é 2 vezes a largura. Então, no lugar do B, eu vou escrever 2L. Multiplico por L e pelo H que eu tenho aqui. Uma vez que eu faço isso, aí eu tenho que 10 é igual a 2L ao quadrado multiplicado por H. Dessa relação eu posso isolar uma variável. Posso isolar o H, que é mais simples para mim, porque não está em potência. Então o H vai ficar escrito como 10 dividido por 2L ao quadrado. Daqui que eu posso escrever é que o meu H é igual a 10, que ao dividir por 2, dá 5 sobre L ao quadrado. E paro por aqui, porque daqui eu não consigo evoluir mais. O que eu vou fazer agora? Estabeleço a relação que envolve as funções de custo. Como eu vou escrever isso? O custo, ele dá em função da área da base e das áreas laterais. Então eu tenho o seguinte, olha, reproduzindo de novo o exemplo da caixa para ficar mais fácil, o diagraminha aqui, para ficar mais fácil o que eu vou executar. Pensando aqui na nossa caixa. A área da base é R$10 o metro quadrado. Então é 10 que vai multiplicar o quê? A base. Se aqui é L e aqui é 2L, então a área da base é essa dimensão aqui, ó, que eu estou desenhando em laranja. Então é 10 vezes
2L², mais R$6 das faces laterais. Faces laterais eu tenho quantas? Excetuando a tampa, 4. Eu tenho essa que vocês estão enxergando aqui, junto ao pincel, a face à esquerda, a face à direita, correto? E a face que está do outro lado, que seria do outro lado desse quadro. Então, para esses casos, nós temos o seguinte: para essa face lateral que está aqui na frente do pincel, eu tenho que 2L vezes H. Eu tenho essa à frente e tenho essa que está aqui atrás. Então, eu tenho quantas faces laterais? Eu tenho duas que tem dimensão 2LH. Então, eu tenho 2LH da frente mais 2LH de trás. Tá. Eu tenho a face lateral à esquerda e a face lateral à direita. Essa face lateral à esquerda, ela tem essa dimensão. E aqui está a outra. Então, eu tenho 1LH à esquerda mais 1LH à minha direita. E aí eu tenho essas relações. Uma vez que eu faço isso, agora eu posso multiplicar esses elementos e estabelecer a relação entre eles. Então, eu tenho que daqui, o custo C é 2 vezes 10, que é 20L², mais 6, que multiplica 2LH mais 2LH, 4, mais 1LH, 5, mais 1LH, 6LHs. Então, é 6 que multiplica 6LHs. Então, C vai ser igual a 20L2 mais 36LH. Terminei o exemplo? Não, porque o custo aqui ainda está associado ao lado da caixa, mas tem uma representação de altura. Então é daqui que eu vou usar a primeira relação que eu isolei, que foi o H, para poder a partir daqui terminar o meu problema. Então o H aqui, nós havíamos aberto a conta no início, como 5 sobre L2. Então eu vou usar essa relação e substituir aqui para poder efetuar o cálculo. Então quando eu fizer isso daí, eu tenho que o meu C vai ser igual a 20L2 mais 36L, que multiplica 5 sobre L². Então daqui, para finalizar esse exemplo, eu tenho que o meu custo vai ser expresso como 20L2 mais 36 vezes 5, fazendo as contas dá 180. Eu tenho L, 1L², então esse aqui cancela, vai sobrar apenas um L. E aí eu tenho que o meu custo de produção dessa caixa de armazenamento é dado pela função 20L2 mais 180 sobre L. E claro, com uma condição bastante peculiar. O meu L aqui, ele tem que ser o quê? Estritamente maior do que zero, porque eu estou falando de uma dimensão de uma caixa. A gente sabe que divisão por zero não existe, então eu não poderia ter esse valor simplesmente L diferente de zero, porque aqui eu estaria contemplando valores negativos. Como nesse caso eu estou mencionando que é a dimensão de uma caixa, então L só pode ser apenas positivo. Com isso, então a gente fecha uma série aí de 5 exemplos, associando com as ideias de funções. Nas próximas aulas nós vamos explorar um pouco as ideias de domínio, contradomínio, executar um teste gráfico chamado teste da reta vertical e mencionar aí algumas características específicas das funções, que são as funções injetivas, sobrejetivas e injetivas, e propriedades, como a composição de funções, as funções inversas e as funções compostas. Então essa é a primeira aula relativa a funções. Nós temos uma lista da qual nós vamos trabalhar os exemplos, mais adiante nós faremos a correção deles numa outra oportunidade. Então, com isso a gente finaliza essa aula. Agradeço a colaboração de vocês e se curtiu, dá aquele joinha, se inscreve no canal, façam contribuições, colaborações, comentem para que a gente possa sempre aprimorar
e trazer sempre um conteúdo legal para vocês, beleza? Muito obrigado, valeu!